A situação do momento é esta. Quem vive numa casa assim, olha isso, a zona, parece casa de acumulador, nojo, socorro. Bom, eu falei, né, do motivo da mudança de casa que eu tô fazendo no vlog do mês retrasado, quando eu falei de desapegar do passado, de infância disfuncional e tal, né? Então eu vou falar resumidamente. Esse prédio que eu moro, o apartamento que eu moro, eu acho maravilhoso, maravilhoso. E a estrutura dele já estava assim quando eu comprei. A única coisa que eu fiz foi decorar do jeito que eu gosto, né? As cores, os detalhezinhos e tal. Mas o problema desse apartamento é o prédio onde ele está. O prédio é extremamente mal administrado, e eu falei isso mais profundamente lá no outro vlog, não quero ser muito repetitiva, mas existem problemas como infiltrações que nunca são consertadas, um cheiro de esgoto nojento que vem da parte dos fundos que nunca é consertada, tem muitos problemas na dinâmica da portaria, de segurança, de atitudes que são tomadas em relação a problemas que não incomodam a todos de uma vez. Então, os problemas que incomodam um morador, ou dois, ou quatro, tá? Menos do que todos, simplesmente são ignorados. São ignorados. Ou, quando é um problema que incomoda uma ou duas pessoas que são da turminha da síndica, né, do pessoal que mora aqui há muitas décadas, esses têm os problemas resolvidos instantaneamente. Os outros não, e eu tô nos outros, eu moro aqui há 5 anos, e chegou uma hora que, assim, pra mim começou a ficar uma coisa abusiva mesmo pra mim, começou a ficar pesado emocionalmente, o tanto de invalidação que tem, o tanto de injustiça que... Opa! Eu coloquei aqui uma coisa improvisada porque o meu tripézinho já tá embalado. Peraí. Ok, consegui, desde que fique nesta posição esquisita. Então chegou uma hora que eu comecei a ter 2 vizinhas como referência. A de baixo, que é uma pessoa extremamente problemática, agressiva, que desrespeita. Bom, pra vocês terem uma ideia, ela faz barulho continuamente muito alto, todos os dias desses 5 anos, da 00:30 às 4:30. Ela arrasta coisa, ela bate coisa. Teve uma época que ela começou a martelar umas coisas, tipo 3 da manhã, a mulher martelando. E o prédio fala o quê? Não tem o que fazer. E a outra referência que eu tenho é a vizinha do lado, que mora aqui há 30 anos ou mais, odeia morar aqui, porque apesar de morar há muitos anos aqui, ela não faz parte de nenhuma turminha como eu, então ela sofre da mesma negligência, do mesmo descaso que eu, que sou novata no prédio, e ela não consegue mais nem cumprimentar as pessoas, tamanho mau humor que ela tem, e interagir com as pessoas aqui, de tão desrespeitada que ela se sente, mas ela não tem coragem de sair. Por questões dela, não conheço ela tão bem assim para poder opinar, mas é o meu exemplo do que eu não quero ser. Eu não quero ser uma pessoa mais, né? Não quero mais ser uma pessoa como já fui, que fica tentando se encaixar nas coisas que fazem mal a mim, por medo de acabar numa situação pior, por medo de dar tudo errado, por medo de ser julgada, etc, etc. Só que teve um dia que foi a gota d'água pra mim. Que foi um dia que essa vizinha de baixo interfonou, porque ela interfona, ela grita, toca a campainha. Ela interfonou, não dá pra saber quem é, atendi. E era ela reclamando de uma infiltração que, segundo ela, vem do meu terraço para o apartamento dela. Gente, pode ser mesmo, né? É um prédio. Isso acontece.
pode realmente ser que tenha, pode ser mesmo que tenha uma infiltração que vai do meu terraço pro quarto dela, porque aqui é desalinhado os últimos andares, o meu terraço fica em cima do quarto dela. E eu não vejo problema nenhum em eu resolver o problema, se fosse uma vizinha normal. Ela começou a me agredir, a me xingar, Gente, ela queria me obrigar a fazer o conserto da maneira como ela resolveu que era para ser feito. Então, ela, sem vir na minha casa, só olhando da casa dela, me disse onde era o vazamento e como eu consertava e que produto eu tinha que passar e quem que ia passar o produto e que, nossa, em 5 minutos estava resolvido. Se eu não resolvesse em 5 minutos, era má vontade minha. E aí eu chamei o engenheiro, inclusive, que fez a minha reforma no apartamento novo, e ele falou, nossa, não é nada disso. E é um puta trampo. Falei, tudo bem, mas tem que fazer, né? Só que nesse tem que fazer, ela interfona e manda mensagem, e eu bloqueio, porque ela agride, e ela grita, e ela manda e-mail, e ela manda foto. E, gente, chegou uma hora, isso tudo em uma semana, chegou uma hora, eu falei, eu não posso continuar morando aqui. Eu não posso continuar morando num lugar e que daí eu passei a ficar com medo, porque ela é louca. E eu falei, ela vai começar a martelar na madrugada de novo e eu não vou conseguir dormir. E a insônia é um problema pra mim. No mês que vem nós vamos falar sobre transtorno de estresse pós-traumático. Vocês vão entender melhor como as menções que eu faço a insônia aqui e no Instagram. E aí eu falei, chega. Que é isso? Eu tô morando num lugar, me portando como se eu não tivesse opção, como se eu fosse obrigada a ficar aqui, mas eu posso ir para um outro lugar. Graças a Deus, apesar do meu trabalho ter quase me matado, me deu também a possibilidade de hoje eu ter condições de mudar para um outro lugar, porque eu estou sofrendo aqui. E aí eu vou comentar rapidamente um comentário que eu fiz naquele vlog em que eu falei de passados, de desapego do passado, infância disfuncional. Eu dei o exemplo, né, que é como se eu fosse casada com o Rodrigo Hilbert. Só que todo dia ele me bate. Sou eu e esse apartamento. Porque daí, quando eu conto para os amigos, quando eu conto para minha mãe, por exemplo, né, para algumas pessoas, todo mundo, é unânime, todo mundo fala, mas por que você não sai daí? E eu falava, gente, mas esse apartamento é tão lindo, onde eu vou achar um apartamento lindo desse jeito, do jeito que eu quero, no último andar, com terraço, com não sei o que, com não sei, eu ficava arrumando desculpa para justificar para mim por que eu não podia sair. E aí, como a gente viu no vlog lá do desapego ao passado, era uma questão de aceitação de como foi minha infância, de desapego e etc, que quando eu consegui fazer, ajudada por essa raiva que me deu nessa semana, que a mulher começou a ficar doida, gente. A mulher começou a ficar doida. Ela começou a mandar gente me ligar. Olha, eu sou o fulano da casa de construção aqui da avenida. A fulana veio aqui e disse que eu posso ir aí na sua casa às 10 horas para passar o produto. Que produto, meu senhor? Quem é você? Sabe assim? Aí, vou contar para vocês como eu percebi que eu precisava mudar. Tá, eu podia falar que foi uma inteligência muito grande que eu tenho, que eu sou muito terapeutizada e que eu falei, percebi. Não foi nada disso. Eu tô incomodada com a altura disso daqui, peraí. Tá, não ficou bom, mas ficou melhor. Eu desliguei o interfone numa das vezes que ela ligou, respirei fundo, tomei banho, bem fazendo mindfulness, assim, me acalmando. Aí eu sentei no sofá e falei, atenção, pessoas que me protegem, pessoal da além, meus mentores espirituais, qualquer pessoa que puder me ajudar. Eu vou ligar o computador agora e eu vou procurar um apartamento novo por exatamente meia hora. Se nessa meia hora eu encontrar um apartamento que tenha tudo o que eu quero que um apartamento tenha, eu vou considerar que eu tô resistindo a mudar
e que mudar de casa talvez seja o que eu preciso no momento. Ok, sentei no sofá, abri o computador. E uma coisa interessante que eu só me toquei depois foi que o meu mecanismo de busca normal seria eu entrar direto num site de imóveis e provavelmente no Zap Imóveis. Por quê? Porque quando eu estava procurando esse apartamento aqui, quando eu morava no outro apartamento e estava procurando esse daqui, o Zap era o site mais legal para coisas imobiliárias que existia ali naquele momento. E aí outras coisas que eu fui procurar para outras pessoas ou por curiosidade, sempre eu abro o Zap e vou. Agora, curiosamente, nesse dia não foi isso que eu fiz e não foi intencional, eu só percebi depois. Eu meti no Google apartamento, São Paulo, último andar, terraço, botei um monte de coisa que eu queria. Enter. Gente, em 10 minutos eu achei o apartamento para onde eu vou me mudar. Foi o único apartamento que eu pedi informação, foi o único apartamento que eu fui visitar. Tinha tudo o que eu queria, que não era pouco, porque eu sou uma pessoa chata. Eu sou chata. Mas, gente, se eu tô num apartamento lindo, todo aberto, numa localização bacana, perto de um parque, no último andar, com um terraço onde bate sol, com isso, com aquilo outro, o mínimo que eu vou querer é tudo isso num outro prédio, né? Claro que da maneira como é o meu apartamento, não achei com tudo, tipo, também quero com vista e porque não sei o que, não. Mas eu achei um apartamento com todos os itens que faziam parte da minha lista de coisas que precisa ter. Esse barulho é a máquina que tá centrifugando. E aí eu olhei as fotos do apartamento e falei, gente, será que eu tô muito doida? Ou esse apartamento tem cara de Roberta? E tava dentro do preço, e tava com a metragem boa, menor do que esse daqui, mas pouco. E o engraçado, gente, é que o apartamento era o oposto do que eu queria no quesito ser todo aberto. Ele era um caixotinho, sabe? Quando todos os cômodos têm as 4 paredes. Mas não sei, eu não sei explicar. Eu olhei e me apaixonei perdidamente pelo apartamento. Aí eu mandei pra minha mãe, que eu falei, minha mãe, ela vai ver e vai falar, Rô, deixa de ser louca, você só tá com raiva da vizinha, né? Segura esse cabrito aí. Mandei pra minha mãe, falei, mãe, você tava pensando aqui que se realmente eu resolver mudar, já tenho até um lugar que eu gostei. Mandei pra ela, resposta da minha mãe, adorei, vamos ver, você precisa sair daí. Aí eu falei, eu não tô louca de querer mudar, eu tava louca de não querer mudar. E aí eu marquei com o corretor lá do anúncio, lá da empresa, que não era no Zap Imóveis, era no 5º andar. Fomos ver o apartamento todo fechadinho, com uns azulejinhos de baleinha chamu, de peixinho, de coquinho. Não tinha nada a ver comigo. Gente, eu pisei no apartamento e eu falei, é aqui a minha casa. E a minha mãe ainda ficou preocupada que eu estivesse querendo resolver o problema logo. Tipo assim, o primeiro que eu entrar, que eu achar razoavelmente bom, é esse aí pra eu me livrar. Não foi isso. Eu entrei e falei, essa é a minha casa. Eu fiz uma proposta no mesmo dia e a mulher aceitou no mesmo dia. E aí me deu um frio na barriga. Eu falei, ai meu Deus, acho que eu fui louca, acho que eu fui impulsiva, eu fui infantil, eu não sei o que. Só que daí eu pedi sinais, e eu fui vendo que era isso, que tava certo. Só que como aconteceu tudo muito rápido, inclusive a decisão de mudar, e achou que tudo isso, gente, durou uma semana. Entre eu falar quero mudar, procurar um apartamento, marcar a visita, ir visitar, fazer a proposta e a mulher aceitar, uma semana. Não deu tempo de eu processar tudo isso que estava acontecendo, então me deu meio ai meu Deus do céu. Bom, só que o apartamento inteiro fechado. Só que eu não sei, eu acho que quando eu olhei, eu visualizei o que poderia ser feito, né? Da mesma maneira que aqui, eu vou mostrar umas fotos para vocês.
Aqui era um apartamento, na minha opinião, no meu gosto, feio. Eu achava, nossa, achei muito feio. Mal cuidado, porco, porque estava mal cuidado também de sujeira. Você vê que eram pessoas que não limpavam muito bem regularmente. Claro que um apartamento que está fechado para vender fica sujo, mas tem o sujo do tá fechado e tem o sujo do não limpava. Feio e com umas gambiarra de fio, de não sei o quê. E aí, na hora que eu bati o olho no apartamento feio, eu vi que ele era bonito. Eu vi o que eu fiz. Eu olhei ele feio, na minha cabeça eu já vi como ele ficou. Esse novo, que era todo fechadinho, eu acho que aconteceu a mesma coisa. Eu olhei e entendi que dava para ele ficar abertão, desde que eu derrubasse praticamente todas as paredes. E aí eu pensei, quer saber? Eu vou me dar de presente um projeto de arquitetura. No final das contas não teve projeto de arquitetura, mas eu pensei, eu vou me dar de presente um projeto de arquitetura. E aí eu me toquei, gente, que quando eu me mudei pra cá, pra esse apartamento onde eu moro hoje, eu não fiz as mudanças, todas as mudanças do jeito que eu acho que eu mereço. Ou melhor, eu fiz do jeito que eu achava que eu merecia na época. Então eu fiz tudo gastando o menos de dinheiro possível, escolhendo sempre o mais barato, o mais em conta. Por exemplo, eu não quis fazer marcenaria, eu comprei os armários online numa promoção, veio tudo torto, gente, foi um caos para conseguir, meu Deus do... Bom, tudo bem. Ele ficou descolado mas tudo bem. Eu achei que ficou bonito, mas poderia ter ficado lindo. Tem uma prateleirinha que tá caindo, porque eu comprei uma muito vagabunda. O guarda-roupa lá do meu quarto, que eu olho e falo, meu Deus, parece que ele é de plástico. Por que eu não comprei as coisas do jeito que eu achava que deveria ser? Por que eu não fiz tudo no detalhezinho do que eu achava que devia ser? Porque eu não queria gastar dinheiro. E eu ficava justificando para as pessoas, porque eu tinha medo de ser julgada por não estar trabalhando, né, por estar doente sem trabalhar e gastando dinheiro numa reforma. Então eu contava a mesma história para todo mundo. Eu contava para todo mundo que esse apartamento aqui foi bem mais barato do que o que eu morava antes. Foi mesmo. Mas não foi. E eu falava que eu tinha mudado para cá por isso. Mas não foi por isso. Foi um bônus. Foi um grande bônus. Eu morava num bairro muito mais caro, num prédio muito menos bosta. E eu contava para todo mundo isso, tipo, fiz dinheiro com essa venda, né? E gastei muito pouco na reforma, porque realmente eu tava muito preocupada com o que eu achar de mim. Eu não achava que eu merecia, assim, apartamentos super bacana, super planejados, daí, né, pras pessoas, assim, muito ricas e não sei o quê. Só que daí eu me dei conta que eu mereço, sim. E eu falei, eu vou me dar de presente um projeto de arquitetura daqueles que a gente vê no YouTube, sabe, assim? Só que daí eu fui no apartamento, depois de ter assinado a escritura já, e fiquei lá pensando e prestando atenção e olhando, e eu pensei o que eu achava que deveria ser feito para ficar da maneira como eu queria. Quando eu chamei a empresa que fez a reforma, é a empresa de uns caras que são engenheiros, né? E aí eu contei pra ele algumas coisas eu não sabia. Eu falei, como é que a gente poderia encaixar o micro-ondas aqui? Aí ele falava, por que você não faz assim, assim, assim? Ah, boa ideia. No final das contas, a coisa estava tão bem definida, eu acho que estava tão claro pra mim o que eu queria, que eu não precisei gastar dinheiro no projeto de arquitetura. O cara fez as plantas e tocamos a partir daí. O apartamento é outro. Eu vou pôr fotos aqui também. Ele é outro. Parece que... Teve uma amiga minha que falou assim, nossa, você praticamente deixou as paredes em volta e derrubou tudo que tinha no meio e reconstruiu de outro jeito. Eu falei, se o arquiteto do prédio tivesse me perguntado, eu teria dado essa ideia pra ele, mas ele fez um prédio que não combinou comigo. Então assim, me dei de presente. Eu falei, eu mereço morar num lugar legal. Eu mereço morar num lugar legal, que eu olhe, que eu ache bonito, que eu, sabe,
eu trabalhei pra isso, não foi pra isso que eu trabalhei? Eu não trabalhei pra ter burnout, eu trabalhei pra ter, por exemplo, uma casa linda. Então eu vou ter a casa linda. E não vou ficar justificando para as pessoas se eu gastei isso, se eu gastei aquilo, se eu tinha dinheiro, onde eu tinha dinheiro. O problema não é das pessoas, o problema é meu. Não é? Eu que sei ali das minhas finanças, eu que sei das minhas contas, né? Eu que me ferrei para ter essas coisas. Então, eu finalmente fiz uma reforma à altura do que hoje eu acho que eu mereço. Aqui eu fiz uma reforma à altura do que eu achava que eu merecia na época. O mínimo. Lá eu fiz uma reforma à altura do que eu acho que eu mereço hoje. Tudo de melhor da vida. Esse mês não foi fácil. Eu peguei uma gripe, né? No vlog do mês passado eu comentei, peguei uma gripe muito pesada e estando no climatério e me recuperando de um burnout, na hora que junta tudo, eu nem... Ai, meu pai. Tudo bem. Tá passando. Eu acho que lá pro dia da mudança, que vai ser daqui a pouquinho, já vai começar a fase de pronto, já foi, vamos nos recuperar de novo e tal. Mas eu tô tendo muita insônia, nós vamos falar disso no mês que vem, muitos dias que eu tô mais cansada, enfim. Mas o que eu queria comentar era que, assim, o dia da mudança é um dia que tá me aterrorizando um pouquinho, está me deixando um pouquinho ansiosa, porque eu tenho medo de ter fadiga por conta do trampo que é uma mudança, né? Claro que eu não vou carregar as coisas, mas... gente, bom, quem tem fadiga sabe o que é a fadiga, né? A gente cansa, às vezes, só de ter alguém interagindo com a gente sentado, né? Eu venho melhorando muito da fadiga, né? Quem me acompanha no Instagram viu que minha mãe foi internada uns meses atrás e eu tive a grata surpresa de ver que eu já aguento mais do que eu pensava, mas o fato da minha fadiga estar muito, muito melhor do que era, não significa que esteja tudo bem, que eu esteja com a vida normal, né? Só significa que está muito melhor do que era. Só que a gente precisa levar em consideração o que era. E era uma pessoa que não tinha força para ficar em pé, né? Era uma pessoa que dormia 14 horas por dia e nas outras 10 ficava deitada vendo série e não conseguia ficar, não conseguia dar os 9 passos até o banheiro sem sentar. Então tá muito melhor do que era, mas ainda tá muito ruim. E quando eu me mudei para esse apartamento aqui, tava muito fadiguenta mesmo, não tinha a menor condição. Minha mãe acompanhou a mudança pra mim. Eu fui dormir na casa dela, acordei e vim pra cá. Basicamente isso, eu não tive nenhum trabalho, ela acompanhou e cuidou de tudo. Tá. Dessa vez, também porque ela esteve internada, apesar dela estar com vida normal já, graças a Deus, mas eu também não quis que ficasse tão pesado para ela, sendo que eu aguento agora, né? Pode ser, inclusive, que eu aguente a mudança inteira, mas se eu tenho ajuda, se eu tenho possibilidade de ter ajuda, e pedir ajuda é uma coisa que eu tive que aprender ao longo desses anos, porque faz parte do perfil do burnoutado a gente centralizar tudo, né? O famoso, deixa que eu faço, se eu não fizer, ninguém faz direito, ou se eu não fizer, vai demorar um ano para fazer. Não, pode deixar que eu consigo. A gente foi meio que treinada na vida para fazer as coisas sozinhos e não precisar de ajuda e ser hiper independente, etc, né? Faz parte do perfil. Eu não fujo à regra, então eu nunca, passou umas maritacas aqui, eu nunca peço ajuda, até onde eu puder ir sem ajuda. Mas a fadiga, gente, a fadiga ensina a gente, entre outras coisas, a pedir ajuda. Então, o que eu falei pra minha mãe? Vamos fazer meio a meio? Então, eu pensei assim, eu vou pro apartamento novo, durmo lá,
já que eu tô com muita insônia, eu também não queria colocar o peso em cima de mim de saber que eu ia ter que estar acordada às 8 da manhã, porque isso ia me deixar ansiosa. No mês que vem a gente vai falar sobre isso. Isso ia me deixar ansiosa e eu ia acabar dormindo muito menos, né? Então, como minha mãe acorda cedíssimo, eu falei pra ela, você acompanha a primeira metade e eu acompanho a outra metade. Então, minha mãe vai vir pra cá às 8, às 9. Então, ela deve vir pra cá umas 8 e bastante. Aí ela vai acompanhar os caras carregando tudo que tem que levar daqui e colocar dentro do caminhão. Aí ela vai embora, fazer as coisas dela e tal. E eu, que vou estar lá, vou ter acordado lá, acompanho a retirada das coisas do caminhão e eles subirem com as coisas. Até porque essa é a hora que precisa pagar. Se a gente não paga, eles não tiram do caminhão. Então já ficou ótimo assim, que assim eu já pago, eles já sobem com as coisas. E daí, na pior das hipóteses, eu fiquei com fadiga, beleza, já tô lá, só deitar na cama, no dia seguinte não faço nada e depois vida que segue, né? Mas eu particularmente acho que eu vou conseguir, eu acho que eu vou dormir mal, eu acho que eu vou ter que acordar antes da hora que meu corpo acordaria, eu acho que eu vou ficar cansada, mas acho que não vai ser um desespero. Mas acho que gostaria que nós não temos controle das coisas, então por isso que eu já tô colocando nessa lista, eu acho que eu vou dormir mal, porque eu com certeza vou ficar ansiosa. É um receio que eu tenho de o que vai acontecer no dia da mudança. É muito fora da rotina, é muito trampo. Bom, vamos ver. E como eu tenho muita planta, nós vamos fazer 2 dias da mudança. Nós vamos fazer o dia da mudança dos móveis, móveis e caixas, e nós vamos fazer depois, na semana seguinte, o dia da mudança das plantas. Por que na semana seguinte? Justamente porque eu não sei se eu vou ter fadiga ou não. Então, é melhor, já que as plantas não vão sofrer de abandono e precisar ir para terapia, é melhor eu ter uns dias para... Considerando a pior hipótese, eu ter uma crise de fadiga para eu me recuperar totalmente e acompanhar a mudança das plantas, né? Que daí eu ia chamar uma empresa especializada, gente, mas foi um atendimento tão bizarro que eu vou chamar um carreto mesmo, seja o que Deus quiser. Olha essas plantas, olha essa planta comprida aqui, ó. Opa, aqui, ó. Imagina o tanto que ela não vai quebrar. Ai, tô morrendo de dó. Mas ao mesmo tempo, olha como tem umas plantas feias, tá vendo? Tem umas plantas que estão muito feias, elas estão um pouco descuidadas, sabe? E eu vou precisar me redimir com elas depois que a gente estiver na casa nova. E, bom, enfim, seja o que Deus quiser, teremos 2 mudanças pela frente. Olha por que tem que ter uma mudança só de plantas. É muita planta, gente. E assim, tem uma que tá subindo pelas paredes lá dentro, vai precisar tirar e tal. São uns vasos grandes, são vasos pesados. Não é uma coisa simples do tipo, bota no carro e vamos, sabe? Bota numa caixa e vamos. Então, realmente, eu vou ter que chamar alguém pra fazer isso. Mas o que eu mais vou sentir falta, as motos subindo eu não vou sentir falta, mas o que eu mais vou sentir falta é essa vista toda aberta. Olha que delícia. Gente, sem brincadeira, foi tão legal na hora que eu comecei a ver a velocidade que eu tava encaixotando as coisas, na hora que eu comecei a ver o quanto de coisas eu conseguia fazer num dia. O que eu fiz para me resguardar, porque com fadiga a gente aprende a fazer isso, né? Foi o seguinte, eu tava andando 1 hora por dia. Quando eu comecei a encaixotar, eu passei a andar 45 minutos e encaixotar 15 minutos. Mas aí eu fui vendo que eu consegui encaixotar mais de 15 minutos, então eu comecei a encaixotar meia hora. Agora, na reta final, teve um dia que eu encaixotei coisas da cozinha quase 3 horas seguidas. Gente, isso era absolutamente impensável no ano passado, por exemplo. Talvez até no começo desse ano. Não é lindo, gente? Tratamento certo. Gente, tô aqui no sol.
Olha, falta pouquinho para a mudança e eu não consigo me livrar de alguns pensamentos intrusivos que vêm de vez em quando, tipo, e se eu chegar lá e o prédio for super barulhento? E se eu chegar lá e eu não gostar tanto quanto aqui? E se eu chegar lá? Daí hoje eu olhei as plantas, né? E eu falei, cara, eu acho que a mudança das plantas pode me dar fadiga. Meu Deus, como a gente arruma sarna para se coçar? Como a gente arruma motivo para ficar ansioso? Gente. Tentando colocar o máximo de coisas possível no carro. Então eu vou tirar uma coisa do carro pro pessoal da mudança carregar pra mim e vou pegar mais coisa em casa pra socar no carro. Gente, queria mostrar a situação do carro. Eu não sei nem como é que eu vou dirigir. Olha isso daí. Seja o que Deus quiser. Olha, eu tô de parabéns. Eu não tinha contado que o dia de hoje, o dia que eu vim pra cá, na véspera da mudança, eu não tinha contado que o dia de hoje seria mais cansativo do que vai ser amanhã. Porque, gente, amanhã, os moços da mudança que vão cansar. Eles vão carregar tudo pra cá, eu vou abrir a porta e ficar olhando, feito a burguesa safada que eu sou. E hoje, quem ficou subindo escada e trampando e levando e pegando e buscando e pondo e tirando e... Meu Deus do céu, fui eu, a fadiguinha. Eu já tinha umas coisas no meu carro, aí hoje eu fiz 4 viagens de elevador, né, para baixo, para colocar outras coisas no carro. Que outras coisas? Primeiro que eu trouxe todas as cobertas que eu tenho para fazer um colchãozinho para eu dormir aqui. Aí assim, as roupas, né, pelo menos o básico, porque imagina, chega um monte de caixa, amanhã eu tenho que ficar achando em que caixa, então já o básico tá comigo. As coisas de banheiro, né, comida, os meus remédios, o computador, que eu baixei umas séries para poder assistir nessa semana aqui, que eu vou com certeza ficar sem internet, esse tipo de coisa, né? Só que é muita coisa. Tinha uns cestos no meu carro, já vou mostrar, tinha 2 banquinhos que chegaram na casa da minha mãe, que estavam no meu carro para eu trazer, trouxe tudo. Quando eu estava dentro do carro, indo, porque eu passei na minha mãe ainda para pegar um negócio porque a portaria do meu prédio antigo é tão ruim que a maioria das coisas que eu encomendava online chega na casa da minha mãe, porque tem portaria 24 horas. Aqui também tem, graças a Deus. Então agora eu vou poder ser uma pessoa normal e mandar as encomendas para minha própria casa. Então eu parei lá para deixar um tofu que estava comigo, porque vai ficar fora da geladeira até amanhã, não vai prestar, então eu deixei para ela e peguei umas coisas que tinham chegado lá. Minha cabeça já estava pesando, eu já estava sentindo aqui a cabeça pesando, eu falei, ai meu Deus, eu não vou aguentar. Aí eu fui pensando, falei, bom, eu vou pegar o mínimo, né, tipo, eu pego umas 2 cobertas para fazer de colchão, roupa, remédio, essas coisas, deixo tudo no carro e pego depois. Mas aí eu vim fazendo EFT no carro, enquanto eu estava dirigindo, rezei, fiz um mindfulness e tal, falei, bom, vou fazer enquanto eu aguentar, na hora que eu vir que o negócio tá pegando, né? Então, comecei trazendo as coisas essenciais para que se eu notasse que eu precisaria parar, não ficasse nada essencial no carro, né? Gente, aí eu fiz 7 viagens de escada e 3 de elevador, porque aqui no prédio novo, entre a garagem e o térreo tem uma escada, não tem elevador. É prédio velho, né? Prédio antigo. Aqueles prédios que nem tem vaga para todos os apartamentos. E então eu pegava as coisas no carro, subia a escada, deixava no térreo, descia, pegava mais coisas, aí pegava essas 2 viagens e fazia uma de elevador e trazia para cá, que também não vou ficar deixando uma mão de entulho lá no térreo.
Aí descia de novo, pegava mais coisa, deixava no térreo, descia uma segunda vez, pegava tudo, subia. E na última vez eu desci 3 vezes e subi uma de elevador. Mas chegando aqui, abre tudo, faz, sabe, bota as coisas no lugar, arruma aqui, tira dali, põe ali, abre aqui, tira o... Gente, foram quase 2 horas. Eu sentei aqui e falei, meu Deus do céu, primeiro que assim, mesmo que dê fadiga, eu preciso comemorar, porque eu nunca imaginei, num passado recente, que eu conseguiria fazer tanta coisa quanto eu fiz hoje. E, claro, vou ficar agora aqui 3 horas parada, esperando para ver se não vai dar fadiga, porque eu preciso de 3 horas para saber se vai dar fadiga. Então, faço o que eu tenho que fazer, sento e fico esperando. Depois de 3 horas eu descubro se eu vou ter uma crise de fadiga ou não, se eu exagerei ou não, se eu passei do limite ou não. Demorei muito para conseguir entender isso, eu passava direto do limite, justamente porque na hora que eu sentia que eu tinha ficado cansada e passado do limite, já tinha passado do limite num naipe que daí, minha filha, acabou. Enfim, então eu tô aqui sentadinha, vendo umas séries que eu baixei para ver sem internet, comendo, descansando, e quando completar 3 horas eu levanto, vou tomar banho e tal, e aí vou saber se vou ter fadiga ou não. Mas olha, tô muito feliz, viu? Tô muito feliz. Eu acho que eu poderia ter aguentado a mudança inteira sozinha, sem pedir ajuda para minha mãe, mas não me arrependo de ter pedido ajuda por 2 motivos. Primeiro, que poderia dar ruim, né? Poderia dar ruim, e aí eu faço o quê? Eu peço ajuda... Você pode amanhã não fazer nada? A pessoa tem que se programar e tal. E segundo, que nós vamos falar disso no mês que vem, faz parte do meu transtorno de estresse pós-traumático, acordar cedo. Tem um problema de acordar cedo pra mim, aí eu durmo mal. Eu vou contar isso no mês que vem. E como a mudança é cedo, né? Acho que eu fiz bem de ter pedido ajuda pra ela. Mas enfim, só pra dizer que eu tô muito feliz, porque eu tô aqui na casinha nova, aparentemente sem nenhuma crise de fadiga a caminho, graças a Deus, mesmo tendo trabalhado pra caramba hoje, viu? Eita, que hoje foi pauleira! E essa é a montanha de cobertas e travesseiros para eu fazer minha caminha hoje. São todos os edredons e cobertores que eu possuo para fazer um colchãozinho hoje, para ficar mais fofinho que o chão para eu dormir. Aí aqui tá um ventinho bom. Tem o terraço aqui. Vamos ver a vista de noite, que eu nunca estive aqui à noite. Ai, que ventinho bom. Ei, São Paulo. Apresento-vos a minha cama por essa noite. Gente, eu fazia assim quando a minha lombar estava estourada. Eu empilhava tudo quanto era cobertor, edredom, pegava da minha mãe também e dormia no chão. Hoje tem um aqui que vai ser doado, 2 que vão ser doados. E a lavanderia do bairro vai se dar muito bem comigo, né? Porque o chão tá sujo. Assim, não ficou sujo da obra, aquela coisa horrorosa, mas tá sujo, tá bem sujo. E eu botei os negócios tudo em cima. Mas enfim, é o que temos para hoje. Para isso existe lavanderia, máquina de lavar. Gente, sem filtro, olha meu estado. Eu dormi bem, fiquei feliz porque eu consegui dormir sabendo que eu tinha hora para acordar, porque estava num lugar novo, na minha caminha no chão. Só que eu tava tão cansada, mas tão cansada, que eu fiquei acordando a noite inteira e dormi 7h30, né? O que nem de longe é o suficiente para descansar tudo que eu tô cansada, mas não deu crise de fadiga. Já vi vantagem. Consegui dormir sem ficar horas até pegando sono. Já vi vantagem. Consegui dormir sabendo que eu tinha hora para acordar. Já vi vantagem. Então temos 3 vantagens. E
Agora eu vou esperar a mudança chegar ao som da britadeira. Porque pelo que eu percebi, tem obra em 2 lugares na rua, em 3 lugares na rua, no prédio da frente e no prédio do lado. Que delícia! Ai, que gostoso! Mas olha a minha cara, eu vou virar aqui pra luz. Olha a minha cara, que aqui é vida real. Essa é a cara da fadiga. Eu cantei vitória antes do tempo, gente. Eu cantei vitória antes do tempo. Eu falei assim, eu não fiquei com fadiga. Eba, por quê? Porque no dia anterior à mudança eu fiz muita coisa. Foi um dia, eu tava com medo do dia da mudança, mas o dia anterior à mudança foi muito mais cansativo pra mim. Só que eu não tive crise de fadiga. Aí eu pensei, maravilha, é nóis. No dia seguinte vieram os caras com a mudança e eu acompanhando, e eu conversando, e eu falando, e eu indo, e eu vindo, e daí ajeitando as coisas, abrindo, porque eu marquei umas caixas das coisas essenciais, né? Eu fui abrindo as caixas, deixa eu abrir a janela aqui, fui abrindo as caixas e fui fazendo coisa, e... Bom, resultado. Abrir aqui a janela. Resultado, mostrar a vista. Resultado. Quando eu fui dormir na segunda-feira, que foi a véspera da mudança, gente, eu tava tão cansada que eu não conseguia dormir. Aí eu dormia, mas aí eu acordava. Nossa, foi uma noite super turbulenta. Na terça-feira, que aí eu na terça-feira já peguei mais leve, né? Eu deveria ter ficado sem fazer nada e não fiquei, mas também não fiquei fazendo tanto de coisa que eu fiquei fazendo na segunda-feira. Abri a outra janela. E dormi super bem, dormi 10h30 na outra noite, só que acordei cansada ainda e o corpo parecia assim que eu tinha apanhado. Sabe quando você troca de série na academia e aí você fica com músculos que você nem sabia que existia doendo? Foi o que aconteceu comigo. E aí ontem, que foi quarta-feira, eu não fiz absolutamente nada. Eu tomei sol, eu li livro, eu vi série, eu vi filme. Eu só levantei do sofá pra ir pro sol, fazer xixi, fazer comida, essas coisas. E abri umas caixas, mas só abri pra ver o que tinha dentro, pra eu encontrar algumas coisas. Essa noite eu já dormi o meu tempo normal de sono do burnout, que tem sido 9 horas por noite, né? Que o meu normal antes do burnout era 8. Eu não dormia 8. Mas se eu deixasse sem despertador, meu corpo dormia por 8 horas, né? E dormi 9 horas, mas eu acordei, parece que durante a noite alguém me virou do avesso, entendeu? Então eu acordei meio do avesso. E aí eu falei, bom, beleza, é só eu não exagerar que o corpo vai descansando. Então decidi que eu vou fazer meia hora de desencaixotamento por dia, da mesma forma que eu tava fazendo lá em casa, né? Que eu fazia meia hora de encaixotamento e limpeza. Aqui a casa tá imunda, porque teve uma obra. Os caras deixam limpinho, mas limpinho sem entulho, né? Não limpinho, fiz faxina. Então, à medida que eu for arrumando, eu vou limpando, vou fazer meia hora por dia. Vai demorar para eu ver a casa arrumada? Vai. Mais do que eu gostaria? Muito mais do que eu gostaria. Mas assim, eu mantenho o corpo funcionando, posso trabalhar, posso fazer minha caminhada, posso me sentir bem
E ninguém tá com pressa. Eu não marquei de nenhuma revista vir aqui fotografar minha decoração num dia determinado, então eu posso demorar quanto tempo eu quiser. Ainda mais que eu moro sozinha, faço o que eu quiser, né não? Então vai ser meia hora por dia, todo dia, de limpeza e arrumação. Hoje eu preciso comprar comida, gente. Porque na minha casa tem um pedaço assim de cará, um saco de grão de bico cru, que eu achei ontem, inclusive, e aquelas bananinhas paraibunas sem açúcar. É só isso que tem na minha casa. Então eu preciso comprar comida. Ontem, inclusive, passei por um dilema. Eu falei, acho que eu vou pedir uma salada daquela Olga Ri, que tem coisas que eu posso comer, né? Mas aí fiquei com medo de reviver ainda muito cedo uma dinâmica de alimentação doentia que eu tinha, de pedir delivery, descer para pegar o delivery. Achei que eu não tô ainda tão bem resolvida nessa parte de compulsão alimentar, de descontar as emoções na comida, para reviver um processo e uma dinâmica de alimentação que era doentia, né? Então, comi cará. Ontem comi batata doce, que tinha uma batata doce, comi batata doce, comi cará. Só carboidrato é o ideal? Não, mas melhor do que reviver a dinâmica da compulsão alimentar, e não quebrei meu descanso do dia ontem, fiquei aqui no sofá e tal. Hoje vou comprar comida, tem um pão de açúcar aqui do lado, 2 quarteirões, então eu vou, ando esses 4 quarteirões, vejo um pouquinho de rua, um pouquinho de gente, né, movimento um pouquinho o corpinho e compro, né, gente, coisa que não é carboidrato, salada, coisas saudáveis, né? Inclusive para colaborar com o intestino, com o próprio corpo e tal. E aí provavelmente não vou fazer mais muita coisa. A cama que eu não arrumei para colaborar para combinar com o resto da decoração, né? E provavelmente depois o restante do dia, talvez eu vá arrumar alguma coisa, mas vai ser menos de meia hora. E aí amanhã eu começo a fazer essa meia horinha por dia, e daí eu volto a fazer as coisas de trabalho, volto a fazer minha caminhada, né? Eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Como eu falei, a gente tem que organizar um pouquinho por dia e você consegue fazer tudo à medida que o tempo vai passando. Não dá para querer fazer tudo todo dia ou um dia inteiro de alguma coisa. A gente tem que ir organizando. Então, do mesmo jeito que eu fiz o encaixotamento, vou fazer o desencaixotamento. Bom, gente, se passaram menos de 2 semanas, uns 10, 12 dias, desde o que vocês acabaram de ver. A casa já tá mais ou menos arrumada, falta o meu quarto. Falta eu acabar o quarto. Hoje é sexta-feira 13, e eu espero que eu acabe até domingo. Na semana que vem eu vou chamar uma pessoa para colocar coisas que vão ficar penduradas na parede, que precisa de furadeira, essas coisas, que eu prefiro chamar alguém que entenda, porque eu para essas coisas não... Então eu vou contar agora como foi a mudança das plantas e as minhas impressões sobre a minha fadiga até aqui. Primeiro eu quero mostrar essa planta aqui. Ela com certeza já apareceu ao fundo nos vídeos, ela ficava pendurada na porta que ia da cozinha para o escritório. E eu quis mostrar como ela chegou para vocês terem uma ideia do que foi o carreto das plantas. Gente, foi um pequeno pesadelo. É muita planta, vou mostrar aqui, vou falando. Olha, é muita planta. O cara é uma pessoa esforçada, uma pessoa que estava afim de trabalhar e tudo, mas ele não tem a menor técnica. É uma pessoa que não é muito inteligente, é muito atrapalhada. Tem mais lá fora, peraí que a gente já vê aqui. Tem mais aqui. Ó. E o resultado foi muito complicado. Ó, tem mais aqui fora. E o que aconteceu foi que chegou aqui no prédio, eu comecei, gente, a subir escada, carregar caixa. Chegou uma hora, o porteiro do meu prédio falou: a senhora não estava doente? Eu falei, mas né, porque eu não sei o que ia acontecer se eu não tivesse interferido, né? Não que eu estivesse lá para salvar o dia, mas é que foi realmente muito complicado. Então, o dia da mudança das plantas
como eu tava com medo que seria, foi um dia de fadiga. Vamos virar aqui pro lado que tá arrumado, não pro lado que tá bagunçado, ó, aqui tá bonito. Nossa, me deu um acesso de tosse. Então, eu tinha falado, né, eu tô com medo do dia da mudança também das plantas. O dia da mudança das plantas foi tão puxado para mim quanto a véspera da chegada da mudança aqui. Ou seja, aquele dia que eu enchi o carro de coisas e fiquei subindo escada e não sei o quê. Então, nessas 2 semanas, desde que eu vim morar aqui, eu tive 2 dias que eu fiquei com fadiga. Nenhum desses 2 dias foi crise de fadiga. Eu fiquei só muito cansada, porque eu abusei do limite. Então, a minha conclusão foi... É mais difícil hoje em dia eu chegar num nível de fadiga que exija de mim ficar um dia em descanso total para o corpo recuperar. Eu preciso fazer muito mais coisas para chegar nesse nível de cansaço. E uma vez que eu chegue nesse nível de cansaço, eu preciso de um dia descansando. E nesse um dia dá para eu lavar uma louça, dá para eu pegar uma coisa na portaria. Antigamente, quando eu chegava nesse nível de cansaço, eu precisava de 3, com muito menos esforço, eu precisava de 3 dias fazendo nada, mas era nada, tipo, se pegasse fogo no prédio, não tinha como eu sair. Então, como a demora é muito lenta, às vezes a gente perde um pouco a referência. E fala, meu Deus, eu não tô melhorando nunca. Mas é que é lerdo, mas tá indo. Desde que você esteja como eu, fazendo o tratamento correto. Né? Porque o que eu mais vejo é a gente fazendo o tratamento errado e sem entender por que não melhora, né? Eu vou mostrar mais ou menos como tá a casa. Ainda não tá terminado, mas aqui é vida real. Tem máquina funcionando, tem coisa no meio da sala, tem encomenda que chegou. Tô nem aí, meu quarto tá, parece que passou um tsunami no lixão da mãe Lucinda para obter este resultado. Vou mostrar assim mesmo. Só uma observação, lembra que eu falei que eu ia fazer meia hora de arrumação e limpeza por dia e fiz todo um discurso? Então, não foi assim que eu fiz, não. Eu comecei a me empolgar quando eu percebi que eu tinha melhorado muito da fadiga. E eu arrumei a cozinha e a sala em coisa de, sei lá, 3, 4 dias com o carreto da planta no meio, né? Então acabou sendo durante uma semana a cozinha inteira, que pra mim é a mais complicada, a área de serviço, o banheiro e a sala. Daí durante essa semana que a gente tá agora, eu não arrumei nada, quer dizer, pequenas coisinhas, mas não arrumei um cômodo. Aí ontem eu peguei o quarto pra arrumar, arrumei umas 2h30, 3, que já é, né? E hoje vou arrumar mais um tanto e no fim de semana eu vou terminar. O que falta agora é o guarda-roupa, são as roupas e os sapatos. Quando eu mudei para o outro apartamento, deixa eu mudar de mão aqui. Quando eu mudei para o outro apartamento, eu só tirei do armário, pus dentro da caixa e pus no outro armário, que era o que dava para eu fazer. Mas agora eu vou olhar as roupas e vou separar as que eu uso, as que são de doação. Primeiro porque o armário daqui é menor que o de lá e não vai caber tudo. Segundo, que tudo o quê? Um monte de roupa que eu usava para trabalhar, gente, 10 anos atrás, sabe? Eu preciso rever meu guarda-roupa, por isso que eu deixei por último. Então vamos lá, essa é a porta de entrada. Quando você entra, tem a cozinha, a sala e o quarto ali. O home office aqui. Olha como ficou bonito com a planta. Aí temos a cozinha, ó, tem saco de lixo reciclável ali, tem encomenda que chegou, tem um adesivo para eu colocar aqui na parede, nesse lugar aqui acima do fogão. Tem pia, tem louça que eu lavei na pia. Aí aqui, a geladeira ficou aqui, onde antes era um banheirinho, gente, olha, aqui era um banheirinho. Aqui onde eu tô era a área de serviço. Esse armário aqui já era um tanque. E aqui tem um quartinho da bagunça que virou minha área de serviço, ó. Vendo? E a máquina está funcionando aqui. Tô fazendo um tour que todo mundo me pediu no Instagram, faz tour. Aqui é o que eu mais gosto, olha, as paredes que eu abri. Então, da cozinha eu vejo o terraço lá
no fim da casa. Vamos aqui. Aqui é o home office. Deixa eu acender a luz. Aqui que eu vou trabalhar. Já tô trabalhando, na verdade. Aqui que eu vou atender. Vou recomeçar os atendimentos já. Fica essa planta de cenário. Fica super bonito. Aí aqui nós temos um balcão. Uma caixa para eu guardar. Lembram daquele cenário, né, dos vídeos que tinha lá na outra casa? Então, aqui não vai ser o cenário dos vídeos, porque é do lado da janela. Mas meus badulac estão tudo aqui. O sofá todo zoneado, que eu tava aí à noite vendo séries. E aqui é o quarto, que vai, daqui uns 3 dias, estar arrumado, tá? Por enquanto é uma cama desarrumada, com um lençol pra eu trocar. O guarda-roupa aberto, pra eu guardar as roupas. Roupas jogadas, caixas. Ó, um sutiã, que beleza. E aqui tem um armário grandão que já tá todo arrumadinho. Só faltam aquelas prateleiras ali, aonde vão essas coisas que estão nessas caixas aqui, que eu preciso comprar uma caixa organizadora. Olha que lindo. Aqui tem um cantinho. Zona. Ah, deixa eu mostrar o banheiro. Vocês vão ficar mareados, né, com o vídeo. Desculpa aí, gente. Aqui tem um banheiro. E pensar, gente, que esse banheiro tinha um adesivo não, um azulejo com a baleinha chamu, uns peixinhos do mar. Ai, meu pai. E aqui a gente chega no terraço. E agora está chovendinho. Olha, quando anoitecer, eu vou vir aqui filmar pra vocês essas luzinhas que eu pedi pra colocar aqui. Que era uma coisa que eu queria ter colocado no outro apartamento, mas eu não pus. Por quê? Não sei. Porque eu acho que eu comprei uma que não era o ideal, e aí falei, ah, deixa pra lá, porque eu tava no não mereço, né? Mas aqui eu falei, quero minhas luzinhas. E elas estão instaladinhas. Mas o efeito é só de noite, então deixa eu virar pra onde tá arrumado. Então depois eu volto pra arrumar, pra falar pra vocês. Não tem nada arrumado, eu virei pra cá e dei de cara com essa zona aqui, ó. É isso aí, gente, vida real. Ó, pra vocês terem uma ideia, o que eu falei do moço do carreto. Olha, essas plantas aqui, tá vendo? Olha como elas são compridas. E elas são exatamente iguais à planta que eu vou mostrar agora pra vocês. Mas olha só. Olha o tamanho da planta. Fui eu que embalei com a ajuda da minha mãe. Elas chegaram aqui praticamente intactas, certo? Certo. Essa daqui foi o moço que embalou. E a gente olhando aqui fala, nossa, mas ela tá linda, né? Deixa eu mostrar pra vocês, olha. O tanto de planta que veio quebrada. Olha isso daqui. Então vê como é uma coisa que dá trabalho. Porque não tem como eu falar, não tô vendo, deixa, amanhã eu limpo, depois de amanhã eu limpo, depois eu vejo. Não, precisava pelo menos deixar as plantas de uma maneira que elas conseguissem respirar, que quebrasse menos. Então foi um trabalho duro, mas ok, deu certo. As plantas estão aqui, tá tudo lindo. E agora eu vou pegar esses pedaços, tipo esse daqui, e vou achar lugar para plantar, ver o máximo dessas folhinhas que eu consigo aproveitar, porque dessas folhinhas, de cada folhinha dessa sai uma suculenta inteira, né? Mas claro que não tem condição de eu plantar todas essas folhinhas, mas o máximo que eu conseguir é nóis, é o que eu vou fazer agora. Vou mostrar agora a coisa mais eu mereço da casa. Acho que é o que mais representa o eu mereço. E queria ter isso na outra casa. E aí ficou... Daí eu falei, essa casa não é a casa do eu mereço? Eu acho tão bonitinho. Que uma coisa é a gente falar, eu acho que eu mereço uma Ferrari, mas não posso comprar. Outra coisa é você falar, eu acho que eu mereço luzinhas no meu terraço e deixar de comprar, sendo que é uma coisa acessível, né? Enfim, com essa me despeço, porque mais uma vez temos um vlog de 1 hora inteira.
Prometo tentar deixar mais curto nos próximos. Gente, venho do futuro, também conhecido como dia seguinte, sábado 14, para dizer que eu acabei de arrumar o quarto, gente. Agora, oficialmente, só faltam detalhes. Vejam, a gente consegue ver o chão do quarto, gente! Que loucura! Faltam detalhes tipo... tchan! Porque como o espaço é diferente da casa anterior para essa, eu preciso de organizadores, estou esperando chegar. Mas já tá tudo bem.